Bom, pessoal, na última aula nós ficamos aqui, fizemos esses dois modos que é o noturno e o nublado. Hoje vamos afinar tanto os materiais como também os efeitos para termos o resultado final do nosso projeto. Uma coisa que eu vou movimentar um pouquinho aqui é essa árvore, vou mandar um pouquinho mais para o canto. Para isso, viemos aqui em natureza, selecionar e vou mandar essa árvore mais para o canto. Colocar ele aqui. Essa pedra também ofuscou uma planta, tapou uma planta. Colocar aqui, talvez aumentar um pouquinho essa planta. Nós não temos nada aqui atrás que precisamos apresentar, então podemos deixar isso assim. Essa zona ficou um pouco vazia. A título de exercício, de movimentação, vocês podem colocar algumas plantas aqui e embelezar um pouquinho mais essa zona. De resto, o que eu vou fazer é se calhar copiar essa planta aqui, só para preenchermos um pouquinho o chão. Vou pegar isso, vou copiar nesse lado, selecionar e tecla Alt. Vem aqui em selecionar, tecla Alt e movimentamos isso. Vamos ver aqui na imagem como é que ele se posiciona para depois fazermos a nossa renderização. A nossa imagem ficou mais ou menos assim. Essa é a frontal. Vamos ver aqui na lateral como é que ficou. Vou mandar um pouquinho mais para trás, que é para conseguirmos pegar melhor esse ângulo aqui. Vou mandar isso mais para trás. Vamos ver como é que ficou dessa vez. Todas essas manobras, todos esses exercícios é o que vai ser recorrente quando vocês estiverem a desenvolver os vossos projetos. Então, a partir daqui tu vais começar já a dar conta qual é o fluxo de trabalho aqui no Lumion e já vai ser muito mais fácil quando estiveres a desenvolver os teus próprios trabalhos, ok? Aqui, o que nós vamos fazer agora é eu notei que aqui nessa lateral aqui não colocamos cortinas nas janelas e ficou assim meio esquisito. Então podemos colocar essa cortina nesse lado também, só para não ficar estranho quando formos renderizar. Vem aqui em importação, vai habilitar o eixo de modificação aqui da cortina. Vamos pegar a cortina, vamos copiar e vamos rotacionar. Depois de rotacionar, vamos colocar exatamente na janela, na posição em que precisamos que ele esteja. Podemos ver aqui nesse ângulo e ver como é que ele ficou. Bom, na verdade ele não aparece tanto, mas fizemos só esse movimento que é para teres noção de como é que tu podes fazer esse tipo de alteração, ok? Agora vamos fazer uma afinação desses efeitos todos. Talvez aumentar um pouquinho, colocar um pouquinho aqui o brilho do sol. Será que seria necessário? Ou talvez não. Deixamos como está. Aqui, esse efeito de dia de sol, o que é que vamos fazer? Eu acho que ele está um pouco saturado. Podemos aqui vir em correção de cores, diminuir um pouquinho a saturação. Deixo ele mais ou menos assim. E aumentar um pouquinho a temperatura e depois penso que assim ele já está mais ou menos resolvido. Podemos vir nesse efeito noturno. Aqui no noturno, não sei, não acho que tem tanta alteração que precisamos fazer. Só achei que essa parte de frente ficou um pouco escura. Então uma coisa que podemos fazer é nós temos essa luz que está aqui no posto acesa, então podemos colocar um ponto de luz aqui, escolhemos um desses spots, vou deixar ele mais escuro, viemos em objetos, colocamos uma luz aqui, pode ser uma dessas, podemos mesmo colocar no chão e depois levantar.
Podemos até simular também que temos uma idêntica a essa nesse lado. Então podemos copiar essa luz e mandar no outro lado também, ok? Copiamos essa e mandamos no outro lado. Podemos ver aqui em movimento horizontal, tecla Alt e mandamos uma luz nesse lado com a tecla X também apertada, ok? E vamos ver como é que ele ficou aqui na nossa imagem. Não se nota muito, mas já temos um pouquinho de mais brilho nesses dois lados, ok? Vamos ver como é que está a luz, alguns efeitos para ver se já podemos fazer o render final. Talvez aumentar um pouquinho o brilho. Vamos ver alguns efeitos que podemos ajustar ou melhorar para termos um resultado melhor aqui na nossa renderização. Aumentamos um pouquinho a gama. Do jeito que eu estou a colocar aqui os diferentes efeitos, vocês configurem desse jeito também. Aumentei aqui um pouquinho a exposição para termos exatamente o mesmo resultado. A ideia não é decorar como se faz, mas pelo menos se já tiveres a base, perceber como cada efeito funciona, vai ser muito mais fácil tu utilizares todo esse método nos teus próprios trabalhos, ok? Então é importante perceber como é que cada efeito funciona para que tu possas então ter os mesmos resultados nos teus trabalhos. Vamos ver aqui a reflexão, colocar aqui alto e vamos voltar aqui nos efeitos. Vamos vir também na luz do céu, colocar em ultra. Vamos vir aqui em céus e nuvens. Vamos aumentar um pouquinho o brilho do céu, mas um pouquinho só o brilho do céu, e acredito eu que podemos fazer o render final, ok? Acredito eu que podemos fazer o render final. Tem uma alteração que eu fiz na modelagem que não alterei aqui. Deixa eu ver aqui no teto. A intenção é deixar essa parede um pouquinho mais escura e o teto lhe deixar mais branco. Então vamos pegar mesmo este material, copiar e colocar aqui no teto falso e deixar o teto falso mais branco. Depois disso, vamos colocar para renderizar. Vamos colocar para renderizar as três imagens. Então viemos em renderizar, selecionamos a primeira também, viemos no terceiro formato e deixamos para renderizar. Calma, eu não sei se coloquei o efeito print poster aumentar. Tem. Então vamos botar para renderizar, impressão, vamos escrever aqui render final. Bom, pessoal, temos as nossas imagens concluídas. Vamos abrir aqui a pasta e ver como estão as imagens. Então, a nossa imagem diurna ficou assim. Eu disse que vocês podem fazer um arranjo melhor nessa zona,
usem a vossa criatividade para deixar essa zona bem mais bonita, para começarem já a ensaiar a movimentação dos objetos, cópia dos objetos, essa coisa toda. E para explorarem também melhor a biblioteca de plantas, árvores e tudo mais. Podem mexer aqui com árvores, com plantas um pouquinho baixas, que é para não tapar essa zona aqui do nosso projeto. Então essa é a nossa imagem diurna. Nós estamos a ver aqui a luz solar a bater aqui praticamente na nossa fachada. Você consegue perceber que essa zona toda pegou a iluminação, temos a sombra aqui e tudo bem doseado. Normalmente em projetos em renders diurnos não é muito obrigatório tu teres as luzes acesas, só acendemos as luzes porque estávamos a renderizar também imagens noturnas ao mesmo tempo. Então esse foi o nosso resultado de imagem diurna. A seguir nós temos a imagem noturna. Você percebe que eu particularmente gostei muito mais da imagem noturna. As nossas sombras não estão muito fortes, mas também não estão muito fracas. Uma coisa também que nós vamos fazer nos próximos projetos, nos próximos módulos, é nas cenas noturnas, em partes onde tem árvores, vamos colocar alguns pontos de luzes, também ficam muito bonitos, ok? Essa é a imagem que eu mais gostei, está muito mais interessante. E temos aqui também o nosso modo nublado. Percebe, por exemplo, que em termos de detalhamento, temos muito mais detalhes aqui. Percebe, por exemplo, a água aqui do efeito precipitação. Do efeito precipitação está muito mais aparente. Consegues perceber também aqui o detalhe desse material cerâmico que colocamos aqui. Nas outras imagens nós não conseguimos observar esses detalhes. Eu cometi aqui um erro. Isso que está aparecendo aqui provavelmente é aquela barra horizontal da cortina. Então quando estiveres a fazer esse exercício, repare esse ponto para não aparecer aí no teu projeto, ok? Mas no geral eu gostei do resultado que obtivemos, amei muito mais esse. Eu acho que essa é a imagem que vou colocar na capa, sei lá. Amei muito mais esse e os outros resultados que nós obtivemos foram esses. Então o módulo está feito. Espero que vocês alcancem resultados no mínimo iguais a esses ou melhores. Vão fazendo exercícios, modificando alguns parâmetros para ver se conseguem ter um resultado melhor. Mas a princípio essa é a nossa aula. Então vemo-nos no próximo módulo.